Oi, sou o Gustavo, sou aluno de doutorado em Física aqui na USP e hoje a gente vai gravar o nosso segundo vídeo lendo o artigo. Então, eu pensei bastante em qual artigo trazer e resolvi trazer um artigo mais do dia a dia. Eu quero, na verdade, levar esse conteúdo para o Instagram e para o TikTok e resolvi fazer a leitura com vocês aqui. Sendo bem honesto, eu tentei fazer a leitura ao vivo, né? Porém, eu notei que, por conta do artigo ser em inglês, eu ter que ler, traduzir ele na minha cabeça, ao mesmo tempo entender a física e ir falando sobre ela, o vídeo ia ficar um pouco maçante. E eu ia ter que ficar cortando muito, acelerando várias partes, e que não ia dar certo. Então, eu tô com a ideia de fazer uma live lendo artigos, né? E lógico que a live também vai ser um pouco maçante, no sentido de que eu vou ter que ficar um tempo comparado vocês me vendo, mas aí vocês podem entrar com o mesmo artigo ou outro, enquanto eu leio, vocês leem o de vocês, e depois a gente discute o artigo que eu trouxer. E isso seria uma maneira, né, de fazer a leitura ao vivo mesmo, para vocês verem como, na verdade, é sempre um caminho tortuoso, não é necessariamente uma linha reta, super fácil, e leva algum tempo e prática. Então hoje, na verdade, eu já passei por esse artigo, fiz uma primeira passada, não é todos os detalhes que estão na minha cabeça já, mas eu tenho uma ideia do que está rolando. E o objetivo do vídeo, então, vai ser mais eu mostrar o que eu foquei nessa primeira leitura e os resultados do artigo, o que eu interpretei do artigo nessa primeira leitura. Então, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre o que é melhor, correr ou andar na chuva. O artigo que eu trouxe é esse, quando correr ou não correr na chuva, né? E é um artigo didático, ele é um artigo para professores, né, passarem para alunos que já fizeram ali seu cálculo 1, que estão aprendendo a fazer derivadas integral. E a ideia é bem interessante. No fim das contas, vai ser um exercício de cálculo 1. Então, serve para todos vocês aí que quiser ler e tiver uma vontade de procurar um exercício um pouco diferente que tem aplicação no dia a dia. Então, eu gosto muito do jeito que ele é escrito, a estrutura dele, né? Vocês podem ver que ele preocupa muito com a didática. Então, na introdução, ele tem uma revisão da literatura passada, né? Esse problema já foi extensamente discutido. Tem um vídeo famoso lá dos Mythbusters, onde que eles mostram que é melhor andar, mas aí isso gerou várias discussões. Há várias respostas, né, de pessoas que têm talvez uma vertente mais matemática provando que é melhor correr, mas para situações específicas, e nem sempre é clara as hipóteses atrás disso. E aqui, então, eles revêem isso tudo, e as conclusões até agora, né, que mostra que se a chuva está caindo na vertical, a melhor estratégia é correr o mais rápido possível, e a mesma coisa é válida se o vento está vindo na sua direção, né? Agora, quando você está indo a favor do vento, existe talvez uma velocidade ótima, que nesse caso iguala a velocidade que o vento está andando. Se você andar na mesma velocidade desse componente, se afastando dele, você não molharia. Então, e em outras situações, vai ser correr o mais rápido possível ainda. Agora, o que eu gosto muito desse artigo, porque ele é didático, que tem essa seção de definição do problema. Se todos os artigos tivessem isso, nossa vida ia ser muito mais fácil. Mas, o que é a ideia aqui? Ele vai falar as hipóteses que ele vai trabalhar. Na primeira, ele fala o chão é horizontal, ou seja, você não vai ter nada maluco, e o caminho é retilíneo. Então, você vai ter assim, o caminho retilíneo e não vai ter nenhuma, sei lá, coisa doida aqui, ou subida, descida, sei lá. E a chuva é uniforme, pelo menos ao longo do caminho. Ou seja, se a pessoa andar, conforme a pessoa anda, ela vai ver a mesma quantidade de chuva ali. E a chuva é constante. Você está andando pelo menos o tempo necessário para cobrir. Então, para cada segundo, a chuva não vai diminuindo ou vai variando, né? Você não está tipo no fim da chuva, no início da chuva, onde pode haver um gradiente, né, de água caindo. Aí depois ele introduz as ferramentas principais. Eu dei uma lida nessa sessão rapidinho. Na primeira vez, ele fala que a velocidade do vento vai ser esse vetor V, a velocidade da pessoa é esse vetor U. Então a pessoa está andando no eixo X. Vamos desenhar aqui rapidinho. A pessoa tem X. Esse tem o seu Z aqui e o seu eixo Y. Então a pessoa está aqui e ela está andando nessa direção. O vento pode ter velocidade em qualquer componente. O que é interessante é que existe, né, um problema da gota d'água caindo. Se você tem uma gota de água e ela está caindo, existe, por conta que vai existir, né, ela vai ter uma força peso aqui, e vai ter uma outra força aqui,
eventualmente essas forças vão fazer com que ela chegue numa velocidade terminal, que é uma velocidade constante, né? Imagina, tem uma coisa puxando para cima, outra para baixo, eventualmente essas coisas se balanceiam de forma que esse cara vai cair com uma velocidade constante. E isso depende do formato da gota. Nesse sentido, a velocidade z aqui do vento, desculpa, da chuva, pode depender do formato da gota. Enquanto que eles assumem que em x e y vai ser exatamente a velocidade que o vento está arrastando as gotas. Então, só para pôr em contexto, uma velocidade em x aqui é para cá, ou seja, se o vento está arrastando as gotas para cá, o vento bate nas suas costas, aqui na sua cara. Então, se Vx é negativo, vai bater na sua cara, se Vx é positivo, nas suas costas, e y vai se vir de cá ou de cá. Perfeito? Essa é a visão geral do problema. Agora, o que é a quantidade que eles vão definir que é a mais importante fisicamente? É o que eles chamam de J aqui, ou corrente. É um conceito igualzinho de física de partículas. O que a gente está olhando aqui? A gente é um alvo e a chuva está batendo na gente. Partículas a gente faz o quê? Colide partículas com alvo. Então é o mesmo conceito. Isso daqui aparece em física de partículas a rodo. Todo lugar que você vai tem. Vamos dar uma intuiçãozinha do que está rolando aqui, né? Imagina que eu tenho uma série de partículas aqui e eu desenho um cilindro ao redor delas aqui. O cilindro tem uma área A aqui, né? E uma altura L, comprimento L ali. E eu vou olhar uma área exatamente igual do cilindro aqui, por onde esse cilindro, né? Imagina que essas partículas têm uma velocidade aqui e ela vai passar por essa área. Um conceito muito importante visto de partículas é o fluxo, né? Que seria o número de partículas que passam por essa área por unidade de tempo. A gente pode escrever isso daqui como isso, né? De maneira pictórica. Número de partículas que passa pela área por unidade de tempo. A gente quer, aqui no caso da chuva, calcular, né, quanto de chuva a gente acumula no nosso corpo. Então a gente vai, ao invés de número de gotículas de chuva, a gente pode falar que a gente quer a massa, né, de chuva que passa por uma área por unidade de tempo. Por quê? Porque a gente vai, imagina que você está levando essa chuva na sua cara, está acumulando no seu corpo, e isso é o quanto você vai molhar. E aí, note o que a gente pode fazer aqui. Se você lembra do conceito de densidade, né? A densidade é quão diluídas as coisas estão ali. Então, você pega um volume, você olha todas as coisas que tem ali, o número dessas coisas que tem ali dividido pelo volume te dá uma noção de quão diluída essa coisa está. E aqui a massa total, né? Essas partículas de chuva, vai ser exatamente a densidade da água vezes o volume que ele ocupa, que no caso aqui é o volume do cilindro, dividido pela área ΔT, aqui, então, essa fórmula aqui. Só que o volume eu posso escrever ele como área vezes comprimento, dividido pela área ΔT, eu cancelo essas áreas, e aí aqui eu vou ter a densidade L ΔT aqui. Vamos interpretar isso daqui. L é o tamanho desse cilindro aqui, e depois de ΔT, vamos supor que o cilindro inteiro passe essa área. Então, isso aqui seria simplesmente ρV, que é o que eles colocam aqui, certo? Então, isso é só para ganhar uma intuição a respeito dessa fórmula. Então, praticamente está te dando quanto que está passando por área por unidade de tempo ali, né? E aí você vai usar isso para calcular quanta água está te acertando. Próximo passo agora, que eu fiz, né? Eu li essa parte, eu vi que eles definem isso daqui, que é um conceito bem recorrente em física de partículas também. Isso vai te dar o fluxo, ou seja, você vai pegar todas as áreas, todas as correntes, somar todo mundo e fazer essa grandeza, né? Aqui eles tomam cuidado só de somar sobre a área que está sendo molhada efetivamente, mas isso é tecnicalidade, e essa soma, né, sobre todas as contribuições possíveis vai se tornar uma integral, que vai ser outra tecnicalidade. Mas para fazer o exercício, você vai precisar realmente trabalhar com isso. E agora? Vamos ganhar só uma intuição aqui também das unidades desse cara aqui. J, a gente já olhou que é essa densidade vezes a velocidade, e aqui tem uma coisa que tem unidade de área. Então, as unidades, né, desse carinha vai ser o quê? Vai ser massa sobre o volume da densidade, um L sobre ΔT, sobre T aqui, né, da velocidade, e uma área do elemento aqui que eu circulei. E aí o que acontece? L vezes A aqui tem unidade de volume, então isso daqui, no fim das contas, vai ter unidade só de massa pelo tempo, porque os volumes se cancelam.
Ou seja, se eu pegar essa grandeza que ele definiu ali e multiplicar pelo tempo que eu fico na chuva, eu vou ter algo que tem unidades só de massa. E isso vai me dar exatamente a massa total que eu acumulei no meu percurso na chuva. E aí, a brincadeira começa. Calculando essa grandeza, o que eles fazem é pegar e modelar o corpo humano de várias formas e assumir, né? É sempre um corpo rígido, ou seja, vai ser um paralelepípedo, um cilindro. Eles fazem até o caso do plano, que é um caso fictício, só para ilustrar algumas coisas interessantes. E aí você vai calcular esse cara. Calculando esse cara, você tem a massa total, e aí você vai procurar um mínimo. Ou seja, o lugar, dependendo dos parâmetros da velocidade da pessoa que está andando, por exemplo, e onde que essa massa é minimizada, ou seja, como andar na chuva e acumular o mínimo possível de massa. E aí, como eles fazem isso? Por exemplo, vamos olhar alguns gráficos interessantes aqui. Se você olhar, por exemplo, esse para o plano, você tem a massa aqui em unidades arbitrárias e aqui você tem a velocidade que a pessoa está andando dividido pela velocidade do vento. Se você olhar as curvas aqui, independente se a gente entende esses ângulos ou não agora, mas você vê que existem pontos, pode existir ou não, né? Pontos onde é o mínimo possível. Ou seja, olha essa curva. Aqui ela vem decrescendo, aí ela chega aqui e sobe de novo. É isso que a gente chama de mínimo, é o ponto que é o menor possível ali. E com isso, esse daqui seria, né, a combinação de parâmetros aqui, que te daria a menor massa possível. Essa outra curva aqui, por exemplo, não tem um mínimo pronunciado, ou seja, ela está só decrescendo. Então, o ideal seria, né, provavelmente correr o mais rápido possível nesse caso. E eles fazem isso para o plano, para o cilindro, para esse paralelepípedo que eu falei. Vamos dar uma olhadinha só no paralelepípedo como exemplo. Então, eles calculam esse objeto. Aqui, no caso do paralelepípedo, ele é bem simples, é só a densidade. Lembra que aquilo era, o fluxo era ρv área? Aqui é exatamente o que tem. Paralelepípedo aqui você vai ter a densidade, as velocidades em cada direção e a área de cada face, né? E essa é a grandeza que a gente vai minimizar. Então, eles pegam, multiplicam isso pela velocidade. Lembra, a pessoa vai andar um tanto L e a velocidade da pessoa é U, ou seja, esse é o tempo que ela gasta. E com isso, você tem exatamente aquela grandeza que vai ser a massa total acumulada. E agora eles vão estudar casos a casos. Ou seja, vamos supor que você pega uma velocidade negativa. O que é uma velocidade do vento negativa? O vento está vindo e acertando você de frente. Com isso, você pode calcular o módulo, né, dessa diferença, e aí você tem a sua grandeza, que é a massa total acumulada, e ela é uma soma de termos positivos. Sendo uma soma de termos positivos, o único jeito que você pode fazer essa coisa ser mínima é tentando diminuir um termo positivo ali. Isso acontece porque o segundo termo cai com a velocidade da pessoa. Ou seja, se você correr o mais rápido possível, você torna esse termo menor possível. Então, nesse caso, você tem uma resposta direta do problema. Quando você está indo a favor do vento, as coisas mudam um pouco. Tem dois casos aqui ainda. Se você está indo a favor do vento, mas com uma velocidade menor do que a do vento na direção x, esse módulo dá isso, e aí você fica com um termo aqui que é negativo, mais esse termo positivo. Note que, porque a velocidade de x aqui é maior do que a de u, a soma nunca vai ser negativa, porém, individualmente esse termo é negativo. Então não se assustem, não dá para ter massa negativa aqui. Mas o que acontece? Aqui você pode fazer o seguinte, você quer diminuir esse termo ainda, aí você começa a crescer u, e o máximo que você pode chegar é vx, porque senão você troca o sinal da desigualdade aqui. Então, nunca é bom correr com uma velocidade menor do que a velocidade do vento se você estiver fugindo do vento. Então, você vai tentar correr pelo menos com a velocidade do vento nesse caso. Agora, se você está com o vento nessa direção, mas você passou da velocidade do vento, a coisa é mais interessante ainda, porque você fica com um termo positivo e um termo que pode ser positivo ou negativo. Aí você quer abrir mais dois casos. Então, se esse termo agora aqui é positivo, a gente está numa situação igualzinha do primeiro aqui. Corre o mais rápido possível e diminui esse termo. Só que se ele é negativo, ele é um prejuízo para o primeiro termo. Ou seja, esse primeiro termo que é positivo está sendo diminuído pelo segundo termo. Se a gente aumentar a velocidade nesse caso, a gente vai simplesmente fazer o quanto que esse valor negativo vale menor. E a gente não quer isso, porque ele é um valor negativo. A gente quer que ele seja o maior possível para ele poder subtrair o máximo possível do outro.
E o máximo acontece quando você você chega na velocidade igual à velocidade x da componente do vento naquela direção. Então, isso aqui é só um exemplo de como é plural, né, esse problema. Quantas possibilidades tem dependendo da combinação de parâmetros. E aí, então, a ordem que eu fiz foi praticamente a introdução, ler a definição do problema, ler as ferramentas utilizadas, olhar os gráficos e entender o problema do paralelepípedo. O problema do plano, o problema dos cilindros, outras coisas, só muda como calcula aquela massa efetiva que é acumulada. De resto é a mesma coisa. Então, uma vez que você entendeu um dos problemas, você entende todos os gráficos, tudo bem? A única coisa que pode mudar é a tecnicalidade de resolver, por causa do cilindro, por causa do plano, etc. Então, isso é importante na leitura do artigo, não se perder nos detalhes. O que é o detalhe aqui? Calcular a MU, aí, a massa efetiva acumulada, é um detalhe. Desde que você entenda que o objetivo é a grandeza física que importa, é a massa acumulada, e o que eu quero achar é o mínimo dela, de resto, você já entende, o resto é tecnicalidade, que é importante quando você vai realmente trabalhar com pesquisa e tal, porém, você já tem uma ideia do que está acontecendo e de como que as pessoas resolvem esse problema. E isso é tão importante quanto. Então, acho que é isso desse paper. Eu acho que é uma leitura muito legal para você que está aí no seu início de graduação e para quem já é mais avançado também, assim, quando não tiver nada para fazer, estiver passando tempo. Uma leitura bem legal. E é isso. Acho que, no geral, a resposta é depende, mas pelo menos do artigo aqui, se você correr o mais rápido possível, provavelmente você vai acertar na maioria das vezes, independente da situação. Pode haver casos que não vai ser a situação igual esse que eu mostrei, que existe uma velocidade optimal, ótima, né? Uma velocidade que é a melhor possível, mas talvez correr, assim, em termos de probabilidade, a maioria das vezes acaba sendo correr o mais rápido possível. Então acaba que, para a maioria das chuvas, você provavelmente vai conseguir sair melhor. Mas, de novo, se você tivesse acesso a todos os parâmetros caso a caso, você poderia calcular a situação realista, que é a melhor possível. Então, de novo, nota como é sutil, né? Essas coisas. É sempre uma questão de pensar mais objetivamente o que está importando ali e o que não importa. É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima oportunidade. Se você tiver sugestão de artigos para eu trazer aqui também, seja do dia a dia ou de física de partículas, deixa aí também e a gente vai discutindo daí. Tchau, tchau.